Tem casamentos que não acabaram, mas que também não estão vivos na sua melhor fase, com a chama do amor acesa. Estão passando literalmente por um tempo de grande frieza, ao ponto de estarem sobrevivendo o amor. Não tem diálogo, não tem carinho e não tem nem presença direito. E hoje, esse vídeo, em nome de Jesus, vai alcançar milhares de lares que estão precisando passar por esse processo de restauração. Porque Deus, Ele ainda restaura casamentos. Deus restaura o projeto família. Deus ainda restaura o amor. A Bíblia diz em Mateus 19:6 que o que Deus uniu, ninguém separa. Em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12, nós vamos ver que é melhor serem dois do que um. Em Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-se. A verdade que ninguém fala sobre os casamentos é que o casamento ele não acaba do nada. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos falar. O casamento, quando ele cai na rotina, ele sofre uma situação, assim, né? Um período que se chama desgaste. E esse desgaste, ele ocorre por conta de pequenas atitudes. A falta de perdão. A palavra que foi mal colocada. A falta do cuidado. Assim também como a distância emocional. É quando Deus sai do centro do nosso relacionamento. E o que acontece? Nós vivemos uma fase onde o relacionamento desmorona. Mas Deus, Ele restaura. Deus, Ele não apenas restaura o relacionamento, mas Ele restaura as bases que firmam este relacionamento. Muitas pessoas pensam que restauração é quando Deus pega alguém e traz de volta para casa e meio que força ela a ficar ali. Não. Uma restauração, ela primeiro começa no indivíduo, em ambos os indivíduos. Afinal, um relacionamento é construído a dois. E se o seu casamento está passando por esse momento de frieza, saiba que Deus, Ele vai trabalhar nos dois. A questão do respeito, a questão da comunicação, a questão do amor e a questão da intimidade do casal. E outro ponto é também a restauração individual de cada um, para que ambos tenham um perdão mútuo, porque não adianta eu querer continuar um relacionamento se eu não perdoo. Às vezes é uma fala que foi maldita, às vezes é uma ação que não foi algo que me agradou. Em vez de falar, me expressar o que eu senti, para que haja uma mudança sobre aquela ação, para que ela não ocorra novamente, mostrando o meu limite, eu acabo deixando pra lá. Só que o deixar pra lá não muda, porque as pessoas não sabem o que tá na sua cabeça, o que te incomodou. Então Deus, Ele vai trabalhando algo em você e trabalhando algo no outro, para que ambos saibam lidar uns com os outros dentro desse relacionamento. O primeiro passo para uma restauração de um casamento, de um casal, de uma família, é um coração estar disposto para isso. Então eu vou te ensinar 3 aplicações fáceis, porque aqui eu te ensino na prática, aplicações para que você possa melhorar a qualidade do seu relacionamento, fortalecer mais esse vínculo e principalmente salvar a tua família. O primeiro ponto é orar pelo seu casamento, mesmo que sozinho, tá? Muitas das vezes não são os dois que estão nesse mesmo propósito, os dois moram na mesma casa, os dois não estão mais falando tanto, você tá percebendo um distanciamento, não chegou a um fim, a um rompimento, mas a base não tá tão sólida, a base está literalmente se deslocando cada vez mais. Então você já vai começar, primeiramente, orar na sua cama. Você vai orar na sua cama, orar pelo seu casamento, declarar bênção sobre ele. Então você vai orar, colocou a mão na sua cama e vai falar: Senhor, obrigada por restaurar o amor. Obrigada por estar trabalhando, Pai, em mim e no meu marido, para que nós possamos voltar a ter mais intimidade, a ter aquela chama dentro de nós um pelo outro, muito mais intensa. Obrigada, Pai, por ser o centro desse casamento. Obrigada, Pai, por estar fortalecendo a nossa aliança, a nossa comunicação, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa convivência, a harmonia do nosso lar. Você vai orar, certo? Você vai orar falando o que vocês estão passando, entregando isso nas mãos de Deus, para que Ele possa trabalhar e agradecendo
por aquilo que você precisa dentro do seu casamento. Então, eu preciso de mais harmonia. Então, Senhor, obrigada pela harmonia que o Senhor já está transformando dentro do meu casamento. O segundo ponto é apontar, ou melhor, é parar de apontar os erros do outro e começar a interceder. Nós não mudamos por ninguém. Vamos ser sinceros, não mudamos. Nós mudamos quando nós entendemos que nós precisamos mudar porque as nossas ações já estão destruindo coisas. Então aquilo me gerou um desgaste e eu vi o impacto que eu lancei na vida de alguém ou que eu lancei naquele cenário, que foi um impacto negativo, que trouxe um prejuízo. Então a gente começa a mudar assim. Então você vai começar a interceder. Quem muda e transforma corações é o Espírito Santo. Então você vai falar, Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa ter as ações corretas para a restauração do meu lar, mas também vai trabalhando no outro. Visita o coração, visita a mente, vai trabalhando. Você vai interceder pela vida do outro. Que ele me compreenda, que ele entenda, que ele queira se comunicar mais, que nós possamos juntos ter mais empatia e amabilidade um pelo outro. Então você vai orar por você, mas também interceder pelo outro. E o terceiro ponto é escolher perdoar e falar para que Deus ele comece a restaurar em ambos a confiança um pelo outro. Porque um relacionamento sem confiança é um relacionamento sem base. Chamando Deus para ser o centro desse relacionamento. O perdoar não é esquecer, mas é uma decisão e é uma forma de você parar o ataque. Tá? Porque a gente acaba sempre estando ali atacando um ao outro por coisas que não foram perdoadas, que não foram bem resolvidas. E o que acontece? Um relacionamento que vai se desgastando cada vez mais. Um relacionamento não é mais bom porque vira um campo de batalha, porque ambos começam a atacar um ao outro. E isso gera o quê? Um divórcio, né? Um fim, um término. Então, se você quer ter um relacionamento melhor, um relacionamento saudável, não tô falando de relacionamentos tóxicos. Eu quero salvar meu relacionamento que é tóxico. Meu filho divorcia. Um relacionamento tóxico, divorcia, porque às vezes o melhor pra tua vida é seguir em frente. Porque agressões físicas, viver num ambiente que só tem agressão verbal, isso não é bom para ninguém, tá? Então, o que você precisa entender é, estou buscando um fortalecimento, uma restauração no meu casamento e eu vou me esforçar e me dedicar para que isso aconteça, tá bom? Porque a restauração, ela começa em Deus e não na outra pessoa. Ok? Certo? E esse passo a passo você vai fazer pro seu lar. Então, Juliana, eu tô namorando, estamos noivos, vamos casar. Juliana, eu estou passando por um processo onde nós estamos noivos e tá meio difícil. Eu estou passando, Juliana, por um processo que eu já tenho um casamento de muitos anos e está sofrendo esse desgaste. Então, esse passo a passo serve para esse tipo de relacionamento. Namoro, noivado e também casamentos, tá bom? Mas lembrando que você está junto com o seu cônjuge ainda, certo? Então, passo a passo é pra isso. Por quê? Porque tem a restauração de casais que são divorciados. Mas aí nós temos que primeiro buscar em Deus se Deus é a favor dessa restauração. Porque tem relacionamentos que Deus tirou a pessoa da sua vida, porque senão a sua vida seria tirada de você. Você tem que vigiar. Amém?